Manhã Diversa de volta, agora são 11 horas e 16 minutos e chegou a hora da gente falar sobre um direito e um benefício concedido a idosos com idade igual ou superior a 65 anos e também pessoas com deficiência. É isso mesmo, Roberta. O benefício de prestação continuada, ou BPC, está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. E para explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a Paula Assunção, que é advogada e especialista em direito previdenciário. Muito bom dia, Paula. Bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. Apesar de saber que você já está cansada de saber também o que é o BPC, explica um pouquinho para a gente, para quem está em casa, o que é essa sigla, assim, desmembra ela um pouco para a gente. Isso, o benefício de prestação continuada, ele não é conhecido desta forma, ele é conhecido pelo nome da lei, que é o LOAS, né? As pessoas costumam chamá-lo pelo LOAS. Eu tenho direito a LOAS, eu posso receber LOAS. O nome popular, então, é o LOAS. Isso, ele é um benefício de característica assistencial, ou seja, ele atende exatamente aquelas pessoas que não contribuíram para a Previdência Social, mas que o Estado brasileiro reconhece, né, que nós somos um país pobre, uma desigualdade social muito forte. Então tem pessoas que a lei caracteriza como abaixo da linha da miséria. E para essas pessoas o benefício assistencial pode ser a única fonte de renda. E quando a gente fala de benefício assistencial, é claro que isso está ligado também a uma série de regrinhas para a pessoa poder fazer parte, né, poder receber esse benefício. Como que fica, então, o LOAS? No caso de salário mínimo, é preciso ter um limite para ter acesso? Como que fica isso? É sim, quando a gente fala de distribuição de renda, né, esses requisitos fazem toda a diferença, porque o intuito é pagar a quem precisa. Então, os requisitos são, né, para a família, para o núcleo familiar, aquelas pessoas que vivem, coabitam debaixo do mesmo teto, né, e que recebem perante a lei menos de 1/4 de salário mínimo e perante a justiça 1/2 de salário mínimo, porque já foi entendido que 1/4 de salário mínimo é muito pouco. Né, você vê, imagina, no salário mínimo de hoje seria R$300. Sim. Nossa, e realmente com o preço assim, que as coisas também estão, né? Aí exatamente. Não e diante desse perfil, quem se enquadra nesse perfil, né? Como é que é feita a solicitação, Paula? A solicitação é pelo INSS, né? O benefício é administrado no INSS, então a pessoa faz o requerimento pelo 135 ou pelo meu INSS. Né? Nós vamos falar, né, que tem duas tipificações diferentes para o LOAS, né? O benefício de prestação ao idoso e ao deficiente. Faz o requerimento, ele passa por uma perícia médica e uma perícia assistencial que avalia esse núcleo familiar para ter certeza que preenche o requisito da renda e se tudo der certo, o benefício vai ser deferido. Aproveitando então que esses dois tipos de pessoa, né, que são contemplados, então idosos com 65 anos ou mais, ou pessoas que apresentam, né, deficiência, quando a gente fala dessa deficiência, se entende pelo quê, né, como que é feita aí essa avaliação? A deficiência pode ser visual, motora, pode ser deficiência mental, pode atender crianças, né? Existem crianças com espectro autista, por exemplo, síndromes especiais que já são atendidas pelo LOAS. Então você vai verificar o requisito da renda. Comprovou a doença, verificou que aquela doença, é o que a gente chama, né, implica uma limitação muito grande no desenvolvimento daquela pessoa, ela já pode estar sujeita a receber o LOAS. No caso do idoso, é 65 anos. Aí abrange a mesma situação. Esse idoso mora sozinho? Ele mora com mais alguém? Quando divide a renda familiar por todos os integrantes da casa, essa renda fica abaixo de 1/4 ou meio salário mínimo, então, de repente, você também pode ter direito ao LOAS. E, Paula, nesse caso, o beneficiário ele precisa ser interditado para receber o BPC? Para a gente explicar sobre isso, é bom passar para o pessoal de casa o que é interdição, né? Interdição é um procedimento civil. Então, quando a gente alcança a maioridade, né, tem mais de 18 anos, a gente pode fazer o que a gente entender, né? Comprar, casar, contratar. Quando a pessoa ela está com essa característica da interdição, significa que ela não tem condições de gerenciar a própria vida. Ou porque ela está muito debilitada, né, acamada, numa situação que realmente ela não consegue desembolar as coisas, ou porque ela não tem discernimento mental. Né? Então ela tem uma fragilidade muito fácil que ela seja até mesmo envolvida num golpe, ela tem alcoolismo crônico, ela tem prodigalidade, ou seja, são vários problemas que a pessoa pode ser interditada.
A interdição, ela até facilita o recebimento do BPC, porque demonstra claramente que aquela pessoa não tem condições de gerenciar a própria vida, o que pode ser equiparado a uma deficiência. No caso do idoso, já estando acima de 65 anos, né? Então não teria problema. Ela ajuda, mas não é requisito. E considerando essa incapacidade, Paula, quem seria o responsável por fazer esse tipo de solicitação, assim, por levar, assim, essa realidade, né? Essa interdição, né? Pedir ao judiciário. Exato. Geralmente são os parentes, né? Tá. Os filhos, os irmãos, às vezes um sobrinho, né? Mas também pode ser requerida pelo Ministério Público, às vezes pela assistência social, verificando que aquela pessoa está em condições vulneráveis, ela pode requerer a interdição. Ótimo. Caso a pessoa ela esteja aí morando com a família e aí o beneficiário morre, o beneficiário do LOAS morre, esse benefício ele se estende automaticamente para essas outras pessoas dessa família, como, sei lá, pensão por morte, ou não é bem assim? Não, não estende, né? O benefício assistencial, ele tem essa característica de ser um benefício para necessidade mesmo daquela pessoa. A gente entende que a família com certeza precisa também, né? Senão não teria caracterizado, né, o benefício. Sim. Mas ele não fica para pensão por morte. E Paula, vamos explicar para quem está em casa também qual que é a grande diferença entre o BPC e a aposentadoria, porque está sempre relacionado, né? Pois é. Isso, assim, às vezes a pessoa até fica com vergonha de falar que recebe um benefício assistencial e aí fala assim, eu aposentei com 65 anos sem nunca ter contribuído para a Previdência Social. Existe essa vergonha, esse receio de falar que tem o auxílio? Existe, porque assim, a aposentadoria é uma dignidade, né, do trabalhador brasileiro. Ele fala assim, nossa, eu aposentei por tempo de serviço. E aí, quando a pessoa não contribuiu, ela não aposenta, porque ela não contribuiu, né? O sistema previdenciário, ele depende de ter um tempo de contribuição. E aí, às vezes, a pessoa consegue um benefício assistencial, fica com vergonha ou até não sabe a diferença e acha que aposentou. Mas o benefício assistencial, o BPC, é um benefício que não precisa das contribuições. O que o INSS olha? Ele olha se você preenche os requisitos de pobreza, né? Se você precisa da ajuda do Estado para manter o mínimo existencial. Então, é um benefício assistencial, é diferente de aposentadoria. E muito bom você trazer, né, essa visão para a gente, porque muito provavelmente ela deve estar atrelada a essa vergonha, né, por parte do beneficiário. Então, às vezes, no receio de dizer que recebe o auxílio, coloca isso como aposentadoria e causa essa desinformação, né, com relação ao conceito. Exatamente. Então, para a gente entender no caso das famílias, é possível que duas pessoas da família recebam LOAS ou não, é só uma pessoa, porque, como você bem disse, eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje é um momento muito crítico. Então, realmente, a gente está com 33 milhões de pessoas na linha da pobreza no Brasil e que realmente, talvez só uma pessoa da família recebendo não faça tanta diferença, né? Não seja suficiente. Então, é possível que talvez a outra pessoa também consiga esse benefício? É possível. Nossa, até que enfim uma notícia boa, né? É possível, né? Se você tiver uma família com muitos integrantes, mesmo dividindo a renda, você ainda vai preencher os requisitos para outro LOAS. E existe também uma previsão legal que se tiver um outro LOAS na família, ele não pode ser utilizado nessa soma da renda familiar. Então, existe a possibilidade, sim, de você ter dois idosos recebendo LOAS, de você ter um idoso e um deficiente, uma pessoa que tem uma necessidade especial recebendo LOAS, e ajuda muito. Até porque quando a gente fala dessa questão de 1/4, né, do salário como sendo o limite, né, o parâmetro para receber esse tipo de benefício, quando a realidade de uma determinada família, os gastos são muito maiores, não tem como a gente ignorar esse fator, né? Então, assim, tem a questão de renda e tem a questão também, como você trouxe muito bem, da realidade. Às vezes é uma grande família, os gastos são muito maiores, então o fato de conseguir ter mais de um beneficiário dentro da mesma família facilita muito, né? Muito. Ficou desempregado, né? Porque a pandemia trouxe assim, muito desemprego. Famílias se juntaram, morava separado, mas com desemprego não tem condições de pagar 2 aluguéis. Aí foi todo mundo morar na casa do vô, da avó. E aí o dinheiro é pouco, né? Com essas necessidades especiais, tem o BPC para ajudar, se preencher os requisitos. Agora uma pergunta, se o aposentado ganha um salário mínimo, mas como está tudo tão caro, não dá para sustentar a família, ele pode requerer o LOAS ou não? Não, aí ele não pode, né? O INSS só paga um benefício a cada CPF. Existem algumas regrinhas bem específicas para acumulação de benefício, mas isso tem que ser tratado caso a caso. Então, se a pessoa já recebe um benefício,
o dinheiro não dá, a gente sabe que o dinheiro não dá, né? Mas infelizmente o INSS não pode pagar esse benefício assistencial só para complementar a renda, porque ele tem que ser dado a quem realmente precisa, não tem nem o básico para viver. Paula, a gente vai para um rápido intervalo, mas é claro que a gente quer a participação do pessoal de casa e sempre quando você vem aqui a gente recebe muita participação. Então, se você aí, né, tá pensando, olha, acho que posso ter acesso sim a esse benefício, se ainda tá com alguma dúvida, manda pra gente pro nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. A gente está esperando a sua mensagem. Manhã Diversa de volta mais uma vez para você. Agora são 11 horas e 30 minutos. Vamos fazer então contato com a nossa redação para saber qual é a notícia de maior impacto dessa terça-feira. Quem está lá é o Gabriel Luterbach. Bom dia então, Gabriel. Qual que é a notícia de destaque de hoje? Bom dia, Roberta. Bom dia, Paula. Bom dia também a Bárbara e o pessoal de casa. A notícia de destaque de hoje é que as máscaras voltam a ser obrigatórias em locais fechados em Belo Horizonte. A medida começa a valer a partir de hoje. De acordo com a secretária de Saúde, a Cláudia Navarro, o retorno é por conta do aumento do número de casos de doenças respiratórias. E ainda, segundo ela, a medida visa apenas não evitar novos casos de Covid, mas também de outras viroses, com esse frio todo que está aqui em Minas Gerais e na nossa região, né? Inicialmente, as máscaras vão ser obrigatórias em todos os locais fechados até o dia 31 de julho. Então, até o fim de julho aí, o uso de máscara vai ser obrigatório em locais fechados na nossa capital aqui do estado. E, Gabriel, vocês já estão preparando aí também o Diversa em Rede, não é isso? Conta para mim um pouquinho o que tem de notícia. Ainda falando de Covid, né, já que ainda estamos em meio à pandemia, a Fiocruz identificou subvariantes mais transmissíveis da Omicron. Eu vou falar aqui, o nome dela é BA2, BA.5, BA.2.12 e até o momento a OMS já reconheceu 10 variantes de monitoramento prioritário, ou seja, aquelas que a gente precisa ter uma atençãozinha mais especial. E de acordo com a OMS, está em circulação apenas as variantes de preocupação Ômicron e Delta. Então, além do uso de máscara, explicando, né, o porquê o uso da máscara é tão importante em locais fechados, já que ainda há rodando aqui, né, essas variantes da Covid. Uma notícia também fugindo um pouquinho agora sobre essa questão da pandemia é que o governo de Minas Gerais lançou a campanha de prevenção a lotes de terras irregulares, chamado de Lote Trilegal. Isso é uma campanha da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de BH, em parceria com a Copasa e também a CEMIG. O objetivo dessa ação é chamar a atenção, né, ter mais atenção para cuidados com a legalidade na comercialização de lotes nas áreas urbanas. Para mais informações, eu separei 2 contatos. Entrar em contato com a Prefeitura Municipal da sua cidade, também entrar em contato com o e-mail que vai aparecer aí na sua tela e também o telefone. Então, caso você queira regularizar aí, é uma boa hora, né? Aproveitando esse gancho da campanha do governo do estado de Minas Gerais. Gabriel. Esses destaques, meninos, a gente pode conferir de 9 horas da noite até as 10 horas da noite aqui na telinha da Diversa. Quase esqueceu do convite aí, mas Pois é, ainda em Roberta. tempo e a gente reforça, né, para o pessoal de casa. Então, todas essas notícias mais aprofundadas hoje no Diversa em Rede, a partir das 9 horas. Muito obrigada pela sua participação, Gabriel. E o que você falou casou muito bem com a nossa primeira entrevista hoje aqui do Manhã Diversa, que foi excelente, por sinal, né? Exatamente, que foi realmente essa volta aí dos casos, a necessidade da gente repensar mesmo nessa flexibilização. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Gabriel. E a gente volta... Oi, Gabriel. Vale lembrar que aqui em Juiz de Fora também já tem essa obrigatoriedade em locais fechados, né? Por exemplo, em elevadores. Então não é só em BH, aqui em Juiz de Fora, na nossa cidade também já tem essa obrigatoriedade em alguns lugares fechados. Boa, valeu a observação. É isso aí, eu acho que quando a capital toma também um passo, eu acho que as outras cidades elas tendem a seguir, né? Agora sim, recado dado, a gente volta com o nosso bate-papo sobre o benefício de prestação continuada, o BPC, ou mais conhecido como LOAS, que garante um salário mínimo para idosos de 65 anos ou mais
e também pessoas com deficiência. E para tirar todas as nossas dúvidas, está aqui no estúdio a nossa convidada super especial, a advogada Paula Assunção. Paula, mais uma vez, muito obrigada por voltar aqui ao Mãe Diversa. E cada vez que você vem aqui, eu acho que é uma aula, a gente aprende e eu acho que a gente fica também mais a par desses benefícios, né, dessas assistências que realmente fazem diferença em muitas famílias. E para a gente entender, então, um pouco mais, na primeira parte da nossa conversa, a gente viu que não é qualquer idoso, né? Assim, tem uma série de regrinhas a serem seguidas, questão da renda per capita. Para a gente entender, é preciso ficar comprovando essa renda, essa necessidade de tempos em tempos ou não? Como é feita essa comprovação? É preciso, né? Pergunta excelente, né? É bom também fazer esse alerta para o pessoal de casa. O INSS, ele tem que verificar se as pessoas continuam preenchendo aqueles requisitos. É chato, é problemático, a gente até às vezes se sente até um pouco constrangido. Nossa, tem que ficar comprovando isso, mas ele tem que comprovar, porque é muita gente precisando, né? Você falou perfeitamente, 33 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, receber o benefício indevido significa tirar de alguém que precisa. Então, o INSS constantemente, ele faz uma operação popularmente conhecida como pente fino. Agora, recentemente, ele abriu outro cadastro de pente fino para verificar os benefícios de prestação continuada. Então, se você receber alguma cartinha do INSS pedindo que você compareça à agência, leve a documentação, atualize um atestado médico para verificar que a pessoa continua nas mesmas condições, leve a documentação, realmente compareça à agência. Não dê motivo para o INSS suspender o seu benefício único e exclusivamente porque você não foi. Porque às vezes a pessoa precisa do benefício, mas não vai, deixa para fazer depois e esquece. Então é um cuidado assim, necessário e que o INSS vai fazer de tempos em tempos. Paula, e até aproveitando esse gancho, assim, quando que cabe recurso e onde que a pessoa deve apresentar esse recurso? Cabe recurso para a própria agência do INSS, a pessoa pode sempre recorrer para dentro da agência, fez o primeiro pedido, foi negado, pode elaborar o recurso para a própria agência. Foi negado na agência ou então precisa de uma argumentação especial, precisa de mais documentos, ela pode recorrer à justiça. Sempre nesse caso, né, a gente fala, pode ir sozinha, a justiça existe esse serviço de atermação, mas se ela puder ir acompanhada de um profissional de confiança dela, que conheça o direito previdenciário, é melhor, porque, né, como vocês falaram, é uma matéria muito específica, tem muita informação, não é tão simples assim, só ir lá fazer o pedido e ganhar, não. E quando a pessoa com deficiência, ela teve acesso a esse benefício em um momento que, por exemplo, ela estava desempregada também. E aí depois ela conseguiu um emprego. Hoje a gente está vendo, né, que realmente as empresas estão se movimentando para fazer, sim, essa inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. Como que fica? Porque a deficiência continua, mas o status dessa pessoa financeiro mudou. Ela vai continuar tendo acesso? Ela precisa de comprovar? Como que fica isso? Quando a pessoa reinsere no mercado de trabalho, essa informação é quase automática, não é? Porque a empresa vai cadastrar que contratou aquela pessoa e vai cadastrar que contratou ela numa vaga BPC. Então, assim, não tem outra alternativa, né? Uma vaga de um prestador com deficiência. E aí é interessante a pessoa manter toda a documentação atualizada, porque o governo soltou um novo benefício previdenciário, que é o auxílio inclusão, que é para aquelas pessoas que têm uma deficiência, mas não são totalmente incapazes de ser inseridas no trabalho. Elas conseguem trabalhar com aquela deficiência. E o auxílio inclusão tem essa vantagem, porque ele é temporário. Então, enquanto você se adapta no trabalho, ele mantém o benefício e ele vai saindo gradativamente até que você realmente fique firme no seu posto de trabalho. E às vezes também a pessoa não passa nem do período de experiência, não é? Então o auxílio inclusão é uma saída interessante que o governo colocou e aí a pessoa pode procurar saber, não significa ficar presa ao BPC eternamente, ela pode tentar trabalhar, é só estar com a documentação em dia e verificar qual é o melhor benefício. E Paula, se esse pedido, né, da concessão do benefício for negado, é possível recorrer via ação judicial?
sempre, né? A justiça está ali à disposição para todos os processos. Essa questão do 1/4, 1/2 salário mínimo, geralmente vai para a justiça, porque o INSS costuma avaliar apenas 1/4 de salário mínimo, né? E a gente sabe que meio salário mínimo também é pouco, né? R$606 também não paga todas as despesas, principalmente de um idoso que tende a ter muitos gastos com remédio ou de um deficiente que tende a ter um tratamento contínuo para fazer. Então, geralmente, costuma ir para a justiça quando precisa de analisar esses valores. Bom esclarecer isso, né? E essa pessoa, ela consegue pedir um empréstimo consignado ou não? Consegue. Fica aqui o alerta, né? O benefício de prestação continuada recentemente teve essa possibilidade de poder pedir empréstimo consignado diretamente na folha de pagamento. Mas eu não posso deixar isso passar. Tomem cuidado, né? Porque o superendividamento está aí. É muito comum que as famílias brasileiras estejam superendividadas. Recentemente saiu uma pesquisa que mais da metade dos gastos com cartão de crédito são referentes a gastos com alimentação. Então, se a pessoa já está numa situação de miserabilidade, recebe o LOAS, faz um empréstimo, porque precisa, é óbvio, né? Precisa. E aí depois ela vai receber aquele benefício de prestação continuada descontado o valor do empréstimo consignado. Então, assim, ela vai ficar novamente numa situação apertada financeiramente. Então, é possível, mas tomem cuidado, porque o empréstimo costuma sair muito caro. E, Paula, durante o nosso processo de pesquisa, a gente viu que o beneficiário ele tem acesso a alguns descontos também, né? A gente até vai colocar aqui no telão uma arte com alguns exemplos. Aí eu queria saber de você o seguinte, se esses gastos forem maiores do que os valores, né, definidos na tabela, como é que procede numa circunstância dessa? Pois é, geralmente os gastos são maiores, né? Você pode ver, medicamentos, R$45. Qual é a lista de medicamentos que esgotam em R$45, não é? Consultas e tal. Então, assim, se a pessoa tem um gasto maior, né, o INSS com muita dificuldade aceitou utilizar essas despesas como desconto, porque antes elas nem eram consideradas na conta. Então, assim, era realmente muito mais difícil. Mas agora... Então, já é uma evolução. Já é uma evolução. Então, junte todos os documentos, recibos, né? Comprou fralda, junta o recibo. Comprou medicamento, junta o recibo. Não tem tratamento no SUS? Estou precisando fazer algum tratamento particular? Crianças, né, geralmente precisam de acompanhamento psicomotor, precisam de tratamentos específicos. Junte todos os recibos e leve ao INSS, mas já sabe, se negar, recorra, porque vale a pena questionar. Esses valores que a gente está vendo aqui, esses descontos, eles são da compra, por exemplo, do mês dessa pessoa, com medicamentos, com fraldas, ou isso vai depender do tempo? O tempo está sendo incluído aí nesses descontos ou não? É bom que seja da compra do mês, né? Porque você precisa justificar que aquela despesa é contínua. Porque não adianta falar assim, eu fiz um exame caríssimo de R$1.500, então, né, esse exame consumiu toda a minha renda. Se for um gasto contínuo para fins de BPC, é melhor, porque é a documentação que a gente vai provar, que a pessoa precisa daquilo para viver, para a sua sobrevivência. E como você falou de documentação, Paula, o que é necessário de documentação assim para ser preparado e ser feita a solicitação? Excelente. Os documentos pessoais, sempre, né? Explicar se a pessoa vive de favor, se ela mora de aluguel, né? Se ela está em situação de rua. Gente, olha, moradores de rua têm direito a BPC, tá? Pode parecer estranho, mas ela não tem comprovante de residência, mas tem várias entidades de acolhimento que dão uma declaração de que a pessoa vai ali apenas pernoitar e a pessoa pode receber um BPC e sair da situação de rua, né? O valor de um salário mínimo pode pagar uma kitnet, pode pagar um aluguel, né? Então, você juntando essa documentação, mais a documentação que comprove a sua situação de deficiente, logicamente o idoso vai ser a certidão, né? A carteira de identidade e tudo. Mas se você tem uma deficiência, tem todos esses tratamentos, faz uma pastinha, coloca separado por ano. Em 2019 eu gastei tudo isso, 2020, 21, 22, para a gente conseguir provar para o INSS como que a renda daquela família está sendo consumida por aquela pessoa que precisa de uma atenção especial ou até mesmo pela questão da pobreza, né? Da desigualdade, da falta de emprego. Então, assim, o dinheiro realmente não está dando. Então, quanto maior for a organização, né? Nessa parte de documento, de comprovação, melhor. Né, melhor. Paula? Paula, muito obrigada pela sua participação hoje. Eu acho que sempre que você vem aqui no estúdio, fica o recado dado, seja
para a pessoa se atentar com esses direitos, com esses benefícios, que vai ver a pessoa está passando dificuldade e que tem direito a esse benefício. Então, eu acho que é sempre bom a gente trazer esses benefícios aqui e também, é claro, a comprovação, né, os documentos, reunir tudo isso muito, muito certinho. Então, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas hoje. Não, eu que Obrigada, agradeço. Paula. É muita informação de INSS, mas é um direito social que vale muito a pena correr atrás. Isso aí, com certeza a gente vai se encontrar novamente aí no Manhã Diversa. Sempre muito bem-vinda. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem, claro, a finalização do Bora Hangar, que hoje o chefe Arthur Veloso está fazendo um queridinho não só das festas juninas, como também do tempo frio, que é a vaca atolada, aquela receita sem erro, então não dá para perder, né? A gente volta já já, agora são 11h44.